Fala pessoal, bom dia, aqui quem está falando é Marcos Lisander, da Lisander.net Informática. Esse vídeo é mais direcionado para meus clientes, tá? Mas aquele que é interessado em sistemas de controle escolar pode assistir sem problema nenhum, tá? Até para conhecer como é que funciona o sistema, ok? E esse sistema, ele está numa versão, né, acabou de sair do forno, é uma versão que a gente costuma chamar de default, tá? É o sistema da onde a gente parte para poder adaptar, né, as rotinas que são específicas da sua escola. Então, se você não ver alguma coisa, você cliente não vê alguma coisa que você está habituado a usar, calma, tá? Ela vai ser implementada quando o sistema estiver sendo adaptado para a sua escola. Ok? Esse sistema que você hoje usa na sua máquina, no futuro, né, bem próximo, ele vai estar rodando num servidor web, podendo ser acessado de qualquer lugar, da sua casa, de um tablet, não vai ter mais a limitação de você estar utilizando somente o Windows, você pode comprar um computador com Linux e vai poder usar, porque ele vai estar rodando em ambiente web, tá? Essa é a proposta. Ok? E no futuro, como esses dados eles vão estar em um servidor online, a ideia, né, de continuidade do trabalho é a gente desenvolver um aplicativo, né, para que a escola possa interar com o pai através desse aplicativo. Tá? Esses são os projetos para daqui para frente. Tá? Sem mais delongas, eu vou mostrar agora aqui o sistema para vocês. Tá? O sistema é pautado em um usuário com um e-mail e uma senha. Esse logotipo aqui é um logotipo genérico, obviamente no seu cliente vai ter o seu logotipo aqui, tá? Esse endereço aqui é um endereço local, então não adianta você tentar acessar ele da sua máquina, ele é um endereço local que só funciona na minha máquina, esse sistema ainda não está hospedado em um servidor web, ok? Então aqui eu posso colocar um e-mail, por exemplo, né? O meu e-mail, e eu vou entrar com o meu e-mail e com a minha senha. Tá? Quando eu entrar aqui, ele vai carregar, tá? E vai trazer o que a gente chama de dashboard ou painel de controle. Tá, ok? Nessa dashboard, ou seja, antes que eu comece a explicar, esses dados que tem aqui são dados de uma escola real, tá? Que eu consegui, um cliente como você, né? E ele tem bastante dados aqui, eu tenho os anos letivos, ó, desde 1998, tá? São bastante dados, tá? E aí você vai ver que tem muito dados e você vai ver como o sistema ele trabalha fluido, mesmo tendo muitos dados, tá? Cada caixinha dessa, você que já está habituado a trabalhar com os nossos sistemas, o nosso sistema continua sendo pautado na estrutura usuário, perfil e permissão. Ou seja, o usuário pertence a um perfil e esse perfil possui permissão ou não para acessar determinada área do sistema. E cada caixinha dessa do painel de controle tem uma permissão. Então, ou seja, aqui estão aparecendo todas porque eu sou um usuário aqui chamado usuário master que tem acesso a tudo. Então, todas as opções do menu, tudo está aparecendo para mim porque é um usuário que tem a permissão para tudo. Tá? Eu vou explicar cada uma delas para vocês poderem entender. Aqui nós temos o quadro de prazos para lançamento de notas, onde aparecem os prazos, tá, de acordo com o que a direção vai lançar. Vocês vão ver mais na frente que existe um lugar para você lançar, que dia que começa e que dia que termina o lançamento de cada avaliação de cada segmento, né? Aqui eu tenho do segmento da educação infantil, aqui eu tenho do segmento do Fundamental 1, do Fundamental 2 e do ensino médio, tá? Cada um desses tem o seu lançamento definido, que pode ser a mesma data, pode ser em datas diferentes, isso independe. A escola que vai definir esses prazos. Nesse quadro de matrículas, né, nós temos quantos alunos novos a escola possui nesse ano letivo e a comparação com o ano anterior. Por exemplo, aqui diz que tem 71 alunos novos em 2020
menos 25% em relação a 2019, ou seja, caiu 25% o número de alunos novos em relação ao ano anterior. Tá? E aqui nós temos renovações, alunos ativos, alunos inativos, alunos pagantes e alunos bolsistas. Ok? A taxa de ocupação por segmento, né, nós temos aqui o quadro para cada um dos segmentos. Nesse caso aqui não aparece o ensino médio porque ele não tem o ensino médio, essa escola, né? E aí ele traz a taxa de ocupação, e aí aqui é uma coisa nova em relação ao que você tem hoje, né, nos sistemas que você tem hoje aí instalado no seu computador. Tá? Aqui, quando você cria uma turma, você define a quantidade máxima de alunos que essa turma pode comportar, não que você não possa passar essa quantidade. É apenas para se compor a quantidade de vagas que você tem por segmento. Tá? Então você coloca a quantidade e aí ele define uma quantidade total, que nesse caso da educação infantil são 180 vagas. Tá? Nesse caso específico. Tá? E aí, como ele tem 67 alunos matriculados, ele definiu 37% de taxa de ocupação. Tá? Isso aqui varia na cor verde, amarela quando estiver quase chegando num nível de turma cheia, e vermelho quando já estiver quase acabando as vagas. Tá? Então, só de bater o olho você sabe se tem vaga ou não, tá? Para um determinado segmento. Ok? O quadro de mensalidades, por exemplo, ele vai trazer quantas mensalidades ainda vão vencer dentro desse mês que nós estamos, no caso aqui eu estou gravando em setembro de 2020, tá? Quantas mensalidades e o valor que vai vencer nesse mês, tá? Quanto que foi pago hoje, obviamente não foi pago nada, são 9h27, nós estamos num ambiente de teste, mas conforme a escola for recebendo aqui, ele vai apresentar o valor total que foi recebido hoje, ok? Quanto que já foi pago dentro desse mês, que nós estamos, no caso, setembro de 2020, tá? Aqui, por exemplo, né, as mensalidades que vencem nesse mês fatalmente são de setembro. As mensalidades que foram recebidas nesse mês não necessariamente são de setembro, tá? É quanto foi recebido nesse mês e quanto que tem vencido, quantidade de mensalidades e valor, tá? Mensalidades de 2020, tá? Não confundir com inadimplência de anos anteriores, ok? Um outro quadro que nós temos aqui, que são vários gráficos, tá? Volto a dizer, cada quadrinho desse é uma autorização que o cara vai ter para ver ou não, então dependendo do usuário, o que vai aparecer nessa tela aqui vai ser diferente. Tá? Nós temos aqui o gráfico de matrículas por mês, onde começa desde que iniciou a matrícula dele, no caso desse aqui, começou em outubro de 2019, 60 alunos se matricularam em outubro de 2019, em novembro 22, 52, 105 e por aí foi. Tá? Como se comportou a matrícula de 2020. E aqui a quantidade de alunos ativos por mês, ou seja, em janeiro tinham 239 alunos ativos, subiu em fevereiro para 293, em março para 300, depois 2 alunos saíram e aí caiu para 298, depois mais 10 saíram, caiu e aí se estabilizou em 287. Ok? Aqui nós temos um gráfico de torta ou pizza de alunos por status, onde ele mostra quantos alunos eu tenho ativos, 94,1%, quantos cancelados, quantos desistentes, tem um pequenininho aqui, ó, que é o matrícula indevida, 0,3%, e transferido, ok? Aqui eu posso clicar e destacar uma faixa, eu posso clicar aqui e destacar a faixa de desistente, ela é destacada do gráfico, posso destacar o ativo, tá? Aqui eu tenho o alunos por tipo financeiro, onde eu tenho quantos pagantes, 96,2%, e bolsistas, 3,8%, ok? Cada gráfico desses tem esses 3 tracinhos, tá? Que se você clicar, tá? Eu posso ver o gráfico em tela cheia, eu posso imprimir o gráfico, eu posso baixar uma imagem PNG ou JPEG ou PDF ou SVG, que é uma imagem vetorizada, tá? Eu posso fazer o download dos dados em CSV ou em XLS, ou seja, são 2 arquivos, um de troca de informação e o outro para Excel, ou ver os dados em uma tabela no próprio gráfico, tá ok? Todos eles têm as mesmas opções, tá? Aqui eu tenho as médias por turma, ou seja, eu posso selecionar uma turma,
pegar aqui, por exemplo, a 801, o primeiro bimestre, por exemplo, e vou clicar no OK. Tá? E aí ele vai fazer o gráfico das médias da turma em português, matemática, ciências, língua estrangeira, artes, educação física, geografia e história. Ok? Espanhol não está aqui porque simplesmente parece que não lançaram nota. Tá ok? Eu posso trocar a turma aqui, por exemplo, vou pegar aqui a 301, tá? E aí ele simplesmente refaz o gráfico. Tá ok? Tá? Esse é o gráfico de médias por turma. O gráfico de resultados finais, né? Se eu botar aqui em toda a escola, por exemplo, ele vai trazer que não tem o resultado. Tá todo mundo indefinido, porque obviamente nós estamos ainda com o ano letivo em curso. Tá? Quando eu trocar o ano letivo para 2019, eu vou mostrar esse gráfico para vocês. Tá? A inadimplência mensal que mostra, tá, em valores, tá, quanto que tem aqui de inadimplência e em cada mês, tá? Para em setembro, obviamente, porque não existe mensalidades de outubro para lá inadimplente. Nós estamos no dia 22 de setembro de 2020, onde nós estamos gravando esse vídeo, ok? Aqui nós temos o recebimento de mensalidade, quanto que foi recebido de mensalidade, tá? E aí nós temos aqui, ó, os valores, tá? Para cada mês. Tá? Voltando, paramos em setembro, porque a partir de outubro, só quando virar o mês que vai ter recebimento nesse mês. Tá? Lembrando, da mesma forma que eu falei aqui, com relação a esse valor aqui, pagos no mês, né? Não significa que são mensalidades só do mês. Aqui não tem só mensalidade de janeiro, aqui não tem só mensalidade de fevereiro. Tá? Até esse inchaço aqui, ele é justificado pelo fato de pessoas, quando vêm matricular, acabam pagando débitos do ano anterior para poder matricular, e aí acaba que dá um inchaço, normalmente em janeiro, fevereiro, ok? Voltamos aqui para outro gráfico, estatística de pagamentos, onde nós temos aqui dois tipos de gráfico, percentuais e valores, tá? Onde me aparece aqui quantos alunos, quantas mensalidades foram pagas em dia, em atraso, ou ainda em aberto, ok? Aí aqui ele vai mostrando, tá? Quantos foram pagos, tá? 40.7, 59.3, e aí você pode passar o mouse sobre a barra e você vê, tá? Ou em valores, aonde ao invés de percentual, o que aparece são valores, ok? Aqui nós temos as estatísticas de mensalidade por tipo financeiro. Por exemplo, mesma coisa, percentual e valor. Só que aqui ele vai lhe mostrar em cada competência, por exemplo, em janeiro, quantos são pagantes, quantos são bolsistas e quantos são isentos e quantos são outros. Por exemplo, aqui eu tenho em maio, outros a partir de abril. Por quê? Aqueles caras que saíram da escola aqui em março, que houve uma queda aqui, por exemplo, de 2 alunos, né, e depois de mais 10, eles começam a refletir aqui como outros, pessoas que saíram da escola, né, e aí já não tem classificação financeira, é outros, ok? Notas lançadas, isso aqui é um gráfico que mostra o percentual de notas lançadas da turma que eu vou selecionar, tá? Por exemplo, é um gráfico para direção poder acompanhar uma vez que o professor vai estar lançando as notas na casa dele. Ok? Então eu posso chegar aqui e pegar, por exemplo, a turma 601, pegar o primeiro bimestre e vamos ver como é que está o lançamento. Por exemplo, 86,2% de notas lançadas em português, 86,2% em matemática, 89,7% em ciências. Então aqui eu posso acompanhar e até cobrar do professor, tá? Que ele lance as notas que estão faltando. Tá ok? Já essa área aqui, se eu selecionar uma turma, um bimestre, por exemplo, a resposta que ele vai me dar é que eu não possuo disciplinas onde leciona, porque esse camarada aqui, meu lançamento de notas, ele é voltado para professores apenas, tá? Usuários professores. Então, ao invés de ter esse notas lançadas, o usuário professor vai ter o meu lançamento de notas, obviamente você vai liberar esse para ele ao invés desse, tá? Aonde ele, ao selecionar o bimestre, vai aparecer todas as turmas onde ele leciona, assim como esse aqui, né? As turmas e disciplinas que ele leciona com o percentual de notas que ele lançou naquele bimestre, ok? Esses são os gráficos da tela principal,
tá? Vamos dar uma passeada rápida no sistema para que vocês possam conhecer, tá? O sistema está disposto com o menu configuração, turmas, alunos, notas, histórico escolar, financeiro e comunicação, ok? No menu de configuração eu tenho o menu perfil, onde eu crio os perfis, tá? Para que eu possa vincular os meus usuários, tá? E dentro de cada perfil, quando eu crio o perfil, eu tenho o item permissões, onde eu entro nesse item permissões e defino, tá? Para cada item do sistema, e são bastante itens, tá? Que o sistema tem, qual é o nível de acesso que o camarada vai ter, tá? Para os gráficos e informações da dashboard, ou eu tenho sem acesso, ou eu tenho somente leitura, tá? Até porque o cara não tem o que fazer ali, apenas ler informação. Já para os outros itens de menu, eu tenho as seguintes opções. Sem acesso, o cara não vai ter acesso nenhum, nem vai saber que aquela informação existe. Somente leitura, ele vai poder entrar, só vai poder ver. Criação, ele vai poder criar. Por exemplo, em perfis, ele vai poder criar perfis, tá? Atualização, ele só vai poder atualizar. E acesso total, ele faz tudo, tá ok? Obviamente, quem cria pode atualizar, mas quem atualiza não necessariamente cria, tá ok? Então, se eu quero dar acesso ao cara para criação, ele pode criar e alterar. Se eu quiser que ele só atualize, aí eu só dou acesso de atualização. Já o acesso total, ele também inclui a deleção, ele inclui o cara poder deletar, apagar, ok? Então, você na hora de definir os acessos dos seus usuários tem que levar isso em consideração. Qual nível de acesso que você vai dar? E isso é novo em relação ao sistema que você tem hoje, tá? Que hoje o cara tem acesso ou não a determinada rotina. Agora o acesso dele vai ser escalonado de acordo com aquilo que você disser que ele tem acesso, ok? Então aqui eu tenho cada itemzinho daquele menu que eu mostrei a vocês, ó, configuração, turmas, alunos, notas, tá vendo? Todo aquele menu eu tenho aqui ele com acessos para ter ou não acesso em determinado item do menu ou determinado item do sistema, tá ok? Então vamos lá, voltando aqui eu tenho o cadastro de usuários, onde eu tenho os usuários que já estão criados no sistema e aonde eu posso criar um novo usuário, tá? Aqui eu clico para criar um usuário e aqui eu clico para gerenciar o cadastro desse usuário, tá? Obviamente, o cadastro de usuários ele vai ser liberado apenas para usuários master, usuários que possam criar novos usuários, que possam chegar e falar assim, ó, esse Zé Luiz aqui, ele não vai ser mais financeiro, eu vou trocar ele de financeiro para secretaria, entendeu? E aí você pode fazer essa mexida. O usuário comum, ele não pode ter acesso a isso, porque senão ele vai lá e troca ele para master, ele vai ter acesso a tudo, tá? Então isso aqui é uma coisa que você tem que colocar com cuidado. Quem vai ter acesso a essa tela. Ah, mas e se o meu usuário quiser trocar a senha? Aqui nessa área aqui, onde está a fotinha aqui, tá? É a área meu perfil. É onde eu posso entrar no meu perfil, tá? Para trocar determinadas informações, inclusive a senha, por exemplo. Ok? Mas eu não vou poder trocar aqui, por exemplo, o meu perfil. O meu perfil é definido por alguém, tá? Seguindo aqui, eu tenho a criação de um novo ano letivo, tá? Obviamente, existe uma proteção aqui para que esse ano letivo só seja criado a partir de um determinado mês do ano. Ou seja, se eu chegar aqui em abril, clicar no novo ano letivo, ele vai dizer que não está na hora ainda de criar o ano letivo de 2021 e por isso não vai criar. Tá? Como nós já estamos praticamente no final do ano, ele deixaria criar o ano de 2021, o que na verdade já aconteceu. Já tem aqui o ano de 2021. Tá? Aqui eu tenho o cadastro de séries, onde vão ser apresentadas todas as séries que o sistema tem, tá? Obviamente também essas séries e a nomenclatura delas são ligadas àquilo que a escola tem. Aqui é apenas uma nomenclatura que pode não ser a mesma da sua escola, tá? Onde eu tenho todas as séries que o sistema tem e o que tem na escola. Repare que, por exemplo, aqui a creche, nessa escola não tem, ó, não existe em 2020. O Jardim 3, ó, não existe em 2020, tá? Então lá só tem berçário, maternal, jardim 1 e 2.
Esse Jardim 3 não existe, tá ok? E aqui eu tenho as notas máximas, tá? Para o turno da manhã e da tarde, tá? Repara que alguns aparecem manhã e tarde, outros aparecem só manhã, tá? É porque esse cara tem manhã e tarde e esse cara só tem manhã, tá ok? É por isso, conforme você libera turmas em outros turnos, eles vão aparecer aqui. A média padrão para ser aprovado, ok? E os valores anuais, cuidado com isso, tá? Hoje o sistema trata valores mensais e amanhã ele vai tratar valores anuais, tá? Valores anuais, e esse valor aqui, obviamente, é a sua mensalidade vezes 12, tá ok? Tá? Aqui eu tenho os botões de gerenciar e os botões de documentos exigidos, onde gerenciar eu posso simplesmente dizer que agora eu tenho nesse ano letivo uma determinada série, no turno que eu vou ter, ok? E vou definir aquelas informações, a nota máxima, média, tal, ok? Tá? Já a questão dos documentos exigidos, tá? É onde eu apresento os documentos exigidos para aquela série. Por exemplo, aqui no primeiro ano eu exijo o cartão de vacina, certidão de nascimento, comprovante de residência e assim sucessivamente. Tá? Se eu deixar de solicitar um determinado documento, eu venho aqui e removo o documento. Tá? Se eu quiser adicionar algum, eu venho aqui e adiciono algum. Se o que eu quero não está aqui, tem um item para você poder criar esse documento e eu vou mostrar para vocês já já. Ok? Voltando aqui, eu tenho as disciplinas, tá? Onde aparecem todas as disciplinas que o sistema, tá, trabalha, tá? As disciplinas que são da escola, eu normalmente vou recomendar você colocar uma sigla, tá? Para alguns relatórios. E as que não são usadas pela escola, você colocar um tracinho, porque são disciplinas que são utilizadas no histórico, ou seja, disciplinas de outras escolas que você transcreveu no seu histórico, tá? Tem um botão de incluir disciplinas e o botão de gerenciar o cadastramento, tá? Lembrando que esses botões podem aparecer ou não de acordo com o nível de acesso, tá? Lembrando que eu estou acessando como master, tá? Voltando aqui, eu vou acelerar um pouquinho, porque a intenção não é te ensinar a usar, é só você ver. Eu tenho aqui a matriz curricular, tá? Onde eu tenho cada série e turno que tem na escola, tá? E eu consigo gerenciar a matriz curricular, tá? As disciplinas que tem, os tempos, a carga horária e por aí vai, ok? Onde eu posso remover da matriz, eu posso incluir na matriz curricular. Essa matriz curricular vai definir quais são as disciplinas que tem em cada turno, tá? Aqui eu tenho os planos de pagamento, que é uma coisa que algumas escolas podem ter, né? Que tem sistemas mais novos e outras não, tá? Em cima daquela anuidade, eu vou definir planos, que podem ter desconto se for uma matrícula feita antecipada, quantas parcelas, a cota de início e a cota de final, tá? E aí na hora de matricular, eu digo qual é o plano de pagamento que o aluno vai utilizar, tá? Eu posso incluir um plano ou eu posso gerenciar, alterar dados daquele plano, tá ok? Voltando aqui, eu tenho o cadastro de necessidades especiais, tá? Onde são as necessidades especiais que o sistema já tem cadastrado, onde você pode incluir uma nova ou alterar uma existente, tá? Os tipos de ocorrência, tá? Que você já tem isso no teu sistema hoje, onde eu posso incluir um tipo de ocorrência ou alterar aquilo que já está ali. As categorias de cotas extras. Se você não trabalha com cota extra, sem problema. Você até pode vir a trabalhar, tá? As cotas extras são cotas que se comportam como mensalidade, têm o controle igual da mensalidade, porém não são mensalidade escolar. Não estão cobertas dentro daquele contrato, tá, de serviços educacionais e, obviamente, não são obrigatórias para todos os alunos. Tá? E aqui eu tenho categorias de cotas extras de forma que eu possa separar, por exemplo, o futebol, do balé, do transporte, daquilo que você quiser fazer como cota extra. Tá? E aí eu tenho aqui o cadastro de documentos, que é aquilo que eu falei para vocês, os documentos que eu posso solicitar ou não, tá? E que eu coloco lá na série, que aquela série exige o documento. Eu posso incluir um documento, eu posso alterar o cadastro dele. Tá? Feriados e recessos. Isso aqui é algo novo que não tem no sistema de vocês, tá? E ele visa o quê? Ele visa eu cadastrar os feriados que tem no ano em questão, e aí eu vou dizer
se esse feriado ele é considerado para mensalidades, para cotas extras e para parcelas de acordos. O que é isso? Para que o sistema, na hora que você vai receber essa mensalidade, considere, por exemplo, se o vencimento caiu naquele dia e postergue ele para o dia seguinte. Então é uma forma de eu informar para o sistema que no dia X a escola vai estar fechada e o pai não vai poder pagar a mensalidade lá. E por isso o vencimento, se cair ali, vai ser postergado para o próximo dia útil. Tá? É uma forma de eu saber se é um dia útil ou não. Porque se cair num sábado ou num domingo, eu já sei que não é um dia útil, posso postergar. Se ele cair num feriado, eu preciso informar para o sistema que esse dia é um feriado. Então foi incluído esse cadastro de feriados e recessos. Ok? Seguindo aqui, eu tenho a data dos lançamentos das notas, que foi aquilo que eu falei lá na tela inicial. Tá? Onde eu tenho a configuração da educação infantil, do Fundamental 2 e do ensino médio. Ok? Onde eu defino datas para início e para fim de cada bimestre. E é com base nessas datas é que ele faz essa contagem de prazos aqui. Ok? Vamos seguir agora aqui para o menu de turmas, onde eu tenho o cadastramento das turmas, tá? Onde eu tenho cada turma da escola, tá? Eu tenho o número de alunos sendo mostrado aqui, quantos alunos eu tenho, o máximo de alunos, que é aquilo que eu falei para vocês lá na taxa de ocupação, ok? E eu tenho a gerenciar, eu tenho reabrir e eu tenho a grade de disciplinas. Aqui eu tenho outros botões que eles podem aparecer aqui, de acordo com o status da turma. Quando eu incluo uma turma, essa turma ela não vai estar fechada, por isso não vai aparecer o botão reabrir e sim o botão fechar. Tá? E se ela tiver 100 alunos, estiver vazia, vai aparecer o botão excluir. Então, quando eu tenho alunos, eu não permito excluir e ele não vai aparecer o botão de excluir. Tá? Então, alguns botões aqui podem aparecer de acordo com como a turma está. Tá? A grade de disciplinas é onde aparece a grade de disciplinas daquela turma e o professor que leciona naquela turma, além de carga horária, se tiver, no caso de sexto em diante, as aulas previstas e dadas em cada bimestre, ok? Seguindo, eu tenho o cadastro dos professores, onde eu cadastro os professores, tá? Da escola, com os dados do professor, enfim, tem vários dados aqui, para quem já usa o sistema sabe. E aqui eu tenho os relatórios, tá? Onde eu tenho, por exemplo, listagem de turmas, onde ele vai trazer, por exemplo, vou pegar de uma turma aqui específica, por exemplo, 601, tá? E todos os relatórios do sistema eles são gerados em PDF, então automaticamente é gerado um PDF, tá? Com o logo da escola e tal, e aqui está a turma 601, cada disciplina, a ordem, tá? Você tem como definir na grade a ordem, aqui está tudo com 1, mas você pode definir que essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira, e ele vai ficar nessa ordem. O tipo, se é uma matéria oficial ou não, as aulas previstas por bimestre, porque não está lançada, a carga horária e o professor da disciplina. Ok? Voltando aqui, eu tenho outros relatórios que seriam o diário provisório, o diário de classe e o resumo de totais. Tá ok? Resumo de totais, para quem não conhece, ele é um resumo que mostra aqui, por exemplo, por turma, né? E aí eu gero um relatório de totais por turma, onde ele vai contar e vai dizer que a turma tal tem um aluno cadastrado, um mudou de turma, um cancelou, um desistiu, um pediu transferência, falecido, matrículas indevidas, quantos ativos, quantos bolsistas, pagantes, quantos são masculinos, quantos são femininos e quantos são outros sexos. Ok? Tá? Desde que devidamente inserido no cadastro do aluno, nós temos como contar isso. Então, aqui eu tenho esse agrupamento por turma, por série e por série turno, tá? De forma a saber os totais. Ok? Voltando para o cadastro de alunos, eu posso ter aqui agora o cadastro, onde eu tenho todos os alunos e aqui eu tenho informações que eu não vou clicar, mas você que é cliente vai entender, tá? Como essas informações são informações reais, tá? Eu não vou clicar para não exibir informações de determinadas pessoas, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, o sistema está mostrando todos os alunos, independente de ano letivo. Então você vai ver que tem gente que está escrito ó, não matriculado em 2020. E vai ter gente que vai aparecer, por exemplo, aqui, ó, a turma, ativo e tal. Quer dizer que esse cara tem. Se eu quiser filtrar somente os alunos
matriculados, aí eu vou selecionar os matriculados. E aí, obviamente, ele vai filtrar os matriculados, tá? Vou deixar no todos para você que possa ver a diferença entre um e o outro, tá? Você vê que os botões são diferentes. Alguns botões aparecem para quem tem matrícula e alguns botões não aparecem, né, para quem não tem matrícula, tá? Gerenciar cadastro, ele vai mostrar o cadastro do aluno, que ele tem independente do ano letivo, com os dados dele, endereço, o nome do pai, nome da mãe, aquele monte de coisa, documentos e tal. Aí eu tenho aqui o matricular para quem não está matriculado, ok? E o gerenciar matrícula para quem está matriculado. Tá? Eu tenho ocorrências, mensalidades, cotas extras e acordos e parcelas para todos. Tá? Quais são as ocorrências que tem registrada sobre aquele aluno, a grade de mensalidade dele, que eu posso olhar de anos anteriores, se pagou, se não pagou, se está devendo, as cotas extras e os acordos e parcelas. Tá? Já no cara que tem matrícula, eu tenho os documentos entregues, que eu posso ver se ele entregou todos os documentos ou não, marcar um determinado documento como entregue, né? As notas desse ano letivo, tá? E os outros botões que são aqueles que tem em comum. Ok? Aqui eu posso fazer uma pesquisa pelo nome do aluno, porque ele está trazendo apenas 6 por tela, tá? Aqui vai aparecer a fotinha do aluno, se tiver a foto do aluno, tá? Da mesma forma do professor, assim como aparece aqui no dos usuários, né? Aqui eu vinculei foto, tá? E aqui no aluno, vinculando a foto, vai aparecer a foto desse aluno, tá ok? Tá? Feito isso, vamos seguir. Eu tenho o cadastro de declarações, que assim como no sistema que você utiliza hoje, são declarações com um modelo mala direta, ou seja, você monta um modelo e o sistema vai imprimir mesclando os dados dos alunos. Esse conceito não mudou, tá? Tá com uma diferençazinha básica que eu acho que a maioria dos clientes vão gostar, tá? Eu tenho agora aqui um editor onde eu posso negritar, eu posso destacar um determinado texto. Eu vou digitar o texto para montar, vou vincular com os campos da mesma forma que vocês já fazem hoje, né, no sistema de vocês. Porém, eu vou poder chegar aqui e definir, ó, justificado, eu vou poder colocar um texto em negrito, em itálico, vou poder sublinhar, enfim, vou poder fazer aquilo que eu quiser dentro do modelo de declaração, tá ok? E aí esses modelos eles vão ficar armazenados aqui, obviamente aqui não tem nenhum modelo, e obviamente os modelos que você tem hoje, devido a essa incompatibilidade, não poderão ser migrados, tá? Quando da migração dos dados do sistema. Tá? A gente teria que criar esses modelos todos de novo. Porém, são só modelos. Se você tiver 10 modelos, você vai ter que criar 10 modelos. Nada mais do que isso. Tá ok? Voltando aqui, nós temos o exportar cadastro, que é algo novo. Tá? Como é que funciona o exportar cadastro? Ah, eu queria uma planilha, o cliente vai me ligar e falar assim, eu queria uma planilha para o seguro. A planilha tem que ter o nome do aluno, a série, bibibi. Você não precisa mais me pedir isso. Você simplesmente vai selecionar tudo que você deseja exportar aqui. Eu quero que tenha o sexo, eu quero que tenha a nacionalidade, eu quero que tenha a data de nascimento, eu quero que tenha a série, eu quero que tenha a turma, entendeu? Eu vou dizer o que eu quero que tenha e vou mandar gerar a tabela. E aí, ao clicar em gerar tabela, ele vai gerar a tabela onde eu posso fazer o download do arquivo em Excel. E aí você pode mandar para o seguro, para onde quer que esteja te pedindo essa planilha. Tá? Voltando aqui, eu tenho os relatórios, que são praticamente os mesmos relatórios que tem no seu sistema de hoje. Tá? Obviamente, voltando, né? Aquela história de que existem ainda as especificidades, ou seja, aquilo que você tem de específico que vai ser colocado no sistema ainda. Tá? Aqui eu tenho uma listagem nominal, tá? Onde eu seleciono a turma para gerar um relatório. Lembrando de novo, todos os relatórios são gerados em PDF, tá? Então cuidado, se eu selecionar todas as turmas, essa geração fica um pouco lenta, porque ele vai gerar o relatório e vai gerar o PDF. O que nós calculamos aqui é em torno de 5 segundos para cada página, tá? Que ele leva para gerar. Pode ser que em ambiente web isso fique um pouco mais rápido, mas a priori são 5 segundos para cada página. Tá? Então, o tempo que vai levar para gerar o seu relatório depende da quantidade de páginas que ele vai ter. Ok? Então aqui nós temos nos relatórios
a listagem nominal, o livro de matrícula, as ocorrências, declarações, requerimento de matrícula, o contrato, tá? Que vai ter aqui para você poder imprimir, alunos que devem documento, termo de cobrança, aniversário do mês e listagem de presença, tá? Voltando agora para as notas, nós temos aqui o lançamento de notas, tá? Aonde o professor ou a secretaria, dependendo de quem vai estar lançando, vai selecionar a avaliação, vai selecionar a turma, tá? E vai selecionar a disciplina. Com um detalhe, tá? Quando é a secretaria, ou no caso eu que sou o master, seleciono o bimestre, tá? A turma que vem todas as turmas. Quando for um professor, o que vai aparecer de turmas aqui para ele vão ser apenas as turmas que ele tem acesso. Tá ok? Existe uma validação para isso, tá? E quando ele selecionar a turma, tá? Só vai se trazer as turmas, as disciplinas que ele tem, que ele dá aula naquela turma, tá? E aí você consegue lançar a nota, tá? Porém, quando o cara clica aqui, ele ainda faz uma segunda validação se a pessoa que está entrando tem acesso para essa turma, para essa disciplina, tá? Ou seja, se alguém tentar alguma técnica hacking para tentar entrar, é barrado pelo próprio sistema, tá ok? Então aqui ele entra para lançar as notas, tá? Eu vou colocar aqui o terceiro bimestre, porque não tem notas, tá? Então vou colocar terceiro bimestre para evitar de aparecer nota de alguém, tá? Coloquei aqui, então tá aqui, ó, terceiro bimestre, aí eu tenho as matrículas, os alunos, tá? Aonde eu vou lançar a nota e vou lançar a falta, porém aqui, o que eu colocar lá no cadastro, vão aparecer as aulas previstas e eu preciso dizer quantas aulas foram dadas, tá? Todas são informações que estão na tarística de notas do diário, são informações que o professor já está acostumado a lidar. Total de aulas dadas, notas e faltas, tá? Com um detalhe que aqui eu digito a nota, tá? E dou Enter e passa por debaixo. Digito Enter, tá? Nota, por exemplo, que a nota que está configurada como abaixo da média já aparece em vermelhinho, tá ok? Perfeito, vamos seguir aqui. No final de digitar tudo, tem que salvar as notas, senão ele não envia para o servidor, tá? Eu tenho o avaliação, que vocês já conhecem, tá? Que é o item que você vai vir aqui e vai mandar avaliar para o sistema verificar se o aluno já passou ou não passou, tá? Tem o relatório da educação infantil, tá? Que ele é pautado em cadastro de grupos, onde eu cadastro os grupos, tá? E dentro do cadastro de grupos eu tenho o cadastro de subgrupos, tá? Cada grupo tem os subgrupos, tá? E eu defino quais são as respostas que eu espero obter desse relatório, tá? No caso aqui, desenvolveu satisfatoriamente, desenvolveu parcialmente, em desenvolvimento, tá? E aí eu tenho aqui o lançamento do relatório, onde eu seleciono o aluno, o semestre e vou lançar o que aconteceu em cada um daqueles subgrupos, se ele atingiu, se ele não atingiu, e aí obviamente a resposta ela é configurada de acordo com o que você colocou lá, tá ok? Passando aqui eu tenho os relatórios de notas, que são boletim escolar, mapão, ficha individual, listagem de classificação por notas, alunos faltando notas que não lançaram ainda para ser cobrado, alunos que estão abaixo da média, alunos em recuperação, a situação final de cada aluno, se está aprovado ou não, e a ata de resultados finais, tá ok? Seguindo eu tenho aqui o cadastro do histórico, tá? Histórico do ensino fundamental, tá? Onde eu pego um aluno qualquer, vou pegar aqui um que eu já testei ele, por exemplo, e aí vou trazer os dados dele, onde ele vai ter cada ano letivo dele, a carga horária, tal, qual escola que ele estudou e por aí tá, no primeiro segmento, no segundo segmento, e as observações, e aqui as médias obtidas, tá? Onde eu posso lançar o histórico desse aluno, tá? Aqui eu tenho o histórico do fundamental, o histórico do médio, caso a escola tenha, né, o ensino médio, tá? O transporte de dados, que é quando eu trago todos os dados do ano letivo corrente para o histórico. Quem trabalha com o sistema ECE já conhece esse transporte de dados. O cadastramento de escolas, onde eu cadastro as escolas que eu vou usar lá para dizer que o aluno estudou nessa escola no ano tal.
tá? O cadastro de municípios, onde eu tenho os municípios que eu posso cadastrar, e o cadastro de resultados, aonde eu vou informar os resultados que eu tenho, caso eu queira transcrever um histórico de uma outra escola que utilize uma nomenclatura diferente da minha. Ok? Seguindo, eu tenho a impressão do histórico, onde eu imprimo o histórico propriamente dito. No financeiro, eu tenho separado em 3 partes: mensalidades, cotas extras e acordo. Mensalidades são mensalidades escolares, tá? Que são definidas e geradas no momento em que você matricula o aluno e vincula ele a um plano de pagamento, ok? E as cotas extras são aquelas que você vai gerar para alunos específicos. Elas não são geradas automaticamente, você precisa jogá-las para o aluno. E os acordos são aqueles acordos que você faz para refinanciar débitos de mensalidade, tá? Algumas escolas não têm isso, algumas escolas já têm isso, e isso vai ser padrão para todos os sistemas a partir do momento que passar para a web. Então aqui em mensalidades eu tenho o cadastro das cotas de mensalidades, onde isso já é gerado automaticamente, né, de acordo com a criação do ano letivo, onde eu tenho cada cota de mensalidade, qual é o vencimento, se houver antecipação, qual é o desconto de antecipação da primeira antecipação e a data, se houver uma segunda antecipação, qual é o desconto e qual é a data, qual é a multa para atraso, qual é a mora diária, qual é o limite da mora, ok? Então, ou seja, eu posso definir descontos para o cara pagar de acordo com o dia que ele pagou. Minha mensalidade vence dia 10, mas se ele pagar, por exemplo, até o último dia útil do mês anterior, e aí eu vou definir a data aqui, eu vou dar 10% de desconto. Se ele pagar até o dia 5, por exemplo, eu vou dar 5% de desconto, tá? Então aí eu passo a ter o valor normal da mensalidade do cara só a partir do dia 6. Até o dia 5 ele tem desconto, até o último dia útil do mês anterior ele tem um desconto, ok? Obviamente, pode-se ter ou não ter, tá? Beleza. Seguindo, aqui eu tenho o atualizar cota extra, é onde eu faço o ajuste fino, onde eu posso fazer alterações naquilo que foi gerado automaticamente. O recebimento de mensalidades, que é onde eu dou baixa em mensalidades, tá? Onde eu posso receber uma mensalidade. O estorno de mensalidades, que é onde eu posso estornar pagamentos que eu fiz. A liberação de juros, que é onde eu, como diretor da escola, por exemplo, posso liberar os juros para um pai, por exemplo. Eu posso chegar aqui, pegar uma mensalidade de um aluno e dizer, bom, esse aqui eu quero que libere os juros para ele, entendeu? E aí ele, na hora que for pagar na secretaria, essa mensalidade já vai aparecer para a secretaria sem juros, ok? Tá? Depende de autorização para quem tiver acesso dessa liberação, tá? Aqui eu tenho o carnê de mensalidades, impressão de carnê. Obviamente, quem tem boleto vai ter o item impressão de boletos. Listagem financeira, controle de pagamento, listagem inadimplente, listagem de bolsista, de descontos, de cotas isentas, recebimentos por data, que vocês já têm hoje, declaração para imposto de renda, estatística de pagamento, carta para quem está devendo e termo de quitação dos débitos. Ok? São itens que você já tem hoje no teu sistema e que você já conhece. Nas cotas extras, as coisas vão funcionar da mesmíssima forma. Hoje você tem uma cota extra mais limitada. Amanhã você vai ter uma cota extra com o mesmo controle que você tem das cotas de mensalidade. Onde eu tenho o cadastro de cota extra e aí eu vinculo essa cota extra com um tipo, futebol, balé e tal, tá? Eu posso filtrar esse tipo, eu quero que só apareça as cotas de futebol, eu quero que só apareça as cotas de balé e por aí vai, tá? E todo o controle que eu tenho aqui, atualizar, receber, estorno, liberação de juro, carnê, tudo é setorizado de acordo com o tipo de cota extra, tá ok? E os mesmos itens que você tem na mensalidade, você tem aqui. Tá? E a mesma situação, eu posso colocar antecipações por datas, tá? Definir multa, mora e tudo assim, ok? Nos acordos, eu já tenho algo bem diferente. Por exemplo, eu tenho a formalização do acordo, onde eu vou verificar a inadimplência do cara e poder formalizar um acordo. Ou seja, pegar, você me deve X, você vai pagar tanto, com uma entrada de tanto ou sem entrada, com tantas parcelas de tanto. E aí é gerado um contrato, uma confissão de dívida, onde o pai vai assinar e vai receber um outro carnê
tá? Se eu entrar aqui em manutenção de acordos, é porque não tem nenhum acordo colocado, né? Aqui eu vou ter as ações, e uma das ações é a impressão de carnê, impressão do contrato e por aí vai, tá? Onde eu posso ter essas impressões para o pai poder pagar um carnê. Obviamente, aquele que trabalha com boleto vai ter a opção de emitir o boleto do acordo, tá ok? Então aqui eu tenho a formalização, a manutenção, onde na manutenção também vou poder cancelar o acordo em caso de descumprimento, o recebimento similar ao da mensalidade cota extra, o estorno, a liberação dos juros, né? Também é o mesmo esquema, listagem inadimplente, recebimento por data e carta para devedores, de acordo, tá? O item comunicação eu tenho aqui, e a tendência é que ele cresça, tá, com o andar do sistema. A priori eu tenho o envio de e-mails para alunos, aonde eu posso criar um e-mail, tá, e mandar esse e-mail para o aluno. Tá? Eu tenho modelos de mensagem, que eu posso criar modelos, já deixar pré-definido um modelo, por exemplo, a cobrança de débito, um modelo para dar o feliz aniversário, enfim. Você vai definir os modelos que você quer, tá? E aqui eu tenho, por exemplo, a seleção dos destinatários. Para quem eu vou mandar esse e-mail? Eu posso anexar arquivos, lembrando com um máximo de 2 MB, tá? E eu vou dar a seleção. Eu posso mandar para todo mundo, para uma turma ou para um aluno. E aí eu escolho o contato que eu vou mandar, se é para o e-mail do aluno, para o do pai, para o da mãe, para o do responsável legal, do responsável financeiro 1 ou do responsável financeiro 2, tá? E o tipo de filtro, tá? Para quem eu vou mandar? Só para quem está adimplente, ou seja, só para quem está em dia? Só para quem está inadimplente? Ou para alunos que devem documentos? Então tudo isso depende do motivo pelo qual eu estou mandando esse e-mail. Tá? Eu tenho também o modelo de envio de e-mails para professores, que obviamente o destinatário vai ser um professor, e aí a escola vai mandar para todo mundo, ou para um professor específico, somente os ativos, somente inativos, ou todos os professores cadastrados. Tá ok? Então também depende do tipo de e-mail que você está mandando. Também tem o item de modelos de mensagem, onde eu posso criar um modelo de mensagem. Tá? Esses modelos de mensagem são similares aos modelos de declaração. Tá? São modelos onde você pode vincular um campo com um dado do professor, ou no caso do aluno. Tá? E existe agora também o item, esse é novo, envio de mensagem interna. O que é esse envio de mensagem interna? Aqui em cima você tem um item mensagens. Tá? Tanto aqui quanto aqui vão dar direto na mesma tela. É uma tela, tá, que foi construída com um layout similar ao do WhatsApp, para você poder visualizar, né, e ter a familiaridade que você já tem hoje com o WhatsApp. Todos os usuários do sistema vão aparecer nessa área, tá, onde eu posso simplesmente clicar aqui, ó, no José, vai aparecer a conversa e posso falar. Mando uma mensagem para ele, tá vendo? Aqui na quinta eu mandei essa mensagem, hoje eu mandei essa mensagem e ele vai estar gravado com a hora, com a data, tá? E aí lá no José Luiz, quando ele acessar, o item aqui vai estar verdinho, indicando que tem uma mensagem para ele, e aí ele pode ver, ele pode responder, e aí entra um canal de conversa entre usuários do sistema, tá ok? Então esse é o sistema default, é o básico, né, do sistema de controle escolar. Eu espero que você tenha gostado, tá? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau!